Vamos começar mais uma aulinha com a apostila Trilhas, de 16 a 19 de novembro. Correção da tarefa das páginas 79 e 80. Página 79. 7. Pinte as letras das sílabas de acordo com a legenda ao lado e depois escreva as palavras no espaço indicado. A legenda é esta: vogal nós vamos pintar de verde e consoante nós vamos pintar de azul. Esta é a figura da sacola. Está separado em sílabas. Sacola. Quantas sílabas tem sacola? Uma, duas, três. S-A. Como que nós vamos pintar? S é vogal ou consoante? Consoante. E A? Vogal. Muito bem. Co. C é consoante, nós vamos pintar de azul. E O é vogal, nós vamos pintar de verde. Lá. L é consoante, nós vamos pintar de azul. A é vogal, nós vamos pintar de verde. E aqui embaixo nós vamos escrever sa, co, lá. Que figura é essa? Berço, muito bem. Berço tem uma, duas sílabas. Na sílaba ber, B é consoante, E é vogal, R é consoante. C cedilha O. C cedilha? C cedilha não tem no alfabeto, mas C tem. E C é consoante e O é vogal. Vamos escrever berço. Palhaço. Quantas sílabas tem palhaço? Uma, duas, três. Pá, P-A. P, consoante. A, vogal. Lhá, L, consoante. H, consoante. A, vogal. So, C cedilha O. C cedilha consoante. O, vogal. Vamos escrever? Palhaço. Parafuso. Tem uma, duas, três, quatro sílabas. PA. Consoante, vogal. Ra, RA. Consoante, vogal. Fu, FU. Consoante, vogal. Zo, SO. Consoante, vogal. Vamos escrever? Parafuso. Calça. Tem uma, duas sílabas. Na sílaba cal, C, consoante. A, vogal. L, consoante. Sa, C cedilha, consoante. A, vogal. Vamos escrever? Calça. Travesseiro. Tem uma, duas, três, quatro sílabas. Tra. T, consoante. R, consoante. A, vogal. Vez. V, consoante. E, vogal. S, consoante. Sei. S, consoante. E, vogal. I, vogal. Ro, R, consoante. O, vogal. Vamos escrever? Travesseiro. Página 80. 8. As crianças estão de férias e vão fazer um piquenique. Siga o caminho onde aparecem placas com as palavras escritas com consoante mais L, para ajudá-las a chegar até o parque. As crianças estão aqui e precisam chegar ao parque, mas o caminho que elas devem seguir deve ter consoante mais L. Tem duas plaquinhas. Vamos ler? Mar,
Floresta. Em qual dessas duas palavras tem consoante mais L? Muito bem, em floresta, L está aqui. F é consoante. Depois vem L. Vamos descer a escada. E agora? Para onde ela vem? Carro, araras ou planta? Muito bem, planta. L está aqui e antes tem uma consoante. E agora? Ela tem que descer as escadas. Qual dessas escadas elas têm que descer? Bola, pedras, bicicleta. Bola? Tem L, mas antes é vogal. E nós estamos procurando L com consoante. Não é esta. Pedras, nem tem a letra L. Então sobrou quem? Bicicleta. Então ela vai vir aqui e descer a bicicleta. E agora? Olha, aqui tem L e aqui tem L. Mas em qual palavra antes do L vem consoante? Em alecrim ou neblina? Muito bem, na palavra neblina. Vamos descer a escada. Ixi, aqui só tem uma. Mas será que pode descer essa escada? Na palavra atletismo, antes do L, tem uma consoante? Sim, a letra T. Então, vai descer essa escada. E agora, queijo ou inglês? Em inglês, o L está aqui e antes do L tem o G. E G é consoante. Desceu as escadas. Onde as crianças chegaram? Muito bem, ao parque. Agora escreva cada uma das palavras com consoante mais L que você encontrou pelo caminho. Qual foi a primeira palavra que elas encontraram? Floresta. Nós vamos escrever floresta e colocar a vírgula para separar da próxima palavra. Depois desceu a escada e encontrou planta. Muito bem, vamos deixar um espacinho, escrever a palavra planta e colocar vírgula para separar as palavras. Qual é a próxima? Bicicleta. O que nós vamos escrever aqui? Bicicleta e colocar o quê? Muito bem, na minha linha não cabe mais palavras, então eu vou para a linha de baixo. Mas se na sua apostila ainda tem espaço, continue a escrever na mesma linha. Depois desceu as escadas, qual é a próxima palavra? Neblina. Vamos escrever e colocar o que para separar? Muito bem, a vírgula. Qual é a próxima palavra? Atletismo. Vamos copiar e colocar o que para separar? Muito bem, a vírgula. Depois vem a palavra inglês. Inglês é a última palavra. Eu vou colocar vírgula? Não, eu vou colocar o que acaba a frase, porque acabou a palavra. E o que é? Muito bem, o ponto final. Então, nós vamos escrever em inglês e colocar o ponto final. Língua portuguesa, das páginas 40 a 47. Página 40, capítulo 15, moral da história. Olha para essa ilustração. Moral da história, tem um monte de livro e tem também animais. Uma formiga, uma raposa, um leão, um rato, um corvo, uma cigarra, uma lebre e uma tartaruga. O que será que esses personagens têm a ver com moral da história? Fábulas são feitas para divertir e também para ensinar. Com as fábulas que lemos, muita coisa boa aprendemos. Você sabe o que é fábulas? Fábulas são histórias em que os animais falam e nos trazem uma moral, um ensinamento sobre a história. De quais fábulas são os personagens que aparecem nessa imagem? Você já ouviu alguma fábula? Sim, que legal! A lebre e a tartaruga.
E que mais? Qual outra fábula você conhece? A cigarra e a formiga. Você conhece mais alguma? A raposa e o corvo. Mais uma? O leão e o rato. B. As fábulas geralmente trazem um ensinamento em suas histórias. Compartilhe com os colegas um ensinamento que você aprendeu com uma fábula. Eu aprendi uma com a fábula do leão e o rato, onde toda boa ação leva para outra boa ação, porque o ratinho primeiro ajudou o leão e depois o leão ajudou o ratinho. Você conhece uma outra? Ah, verdade! A lebre e a tartaruga. A lebre se achava muito rápida e acabou perdendo a corrida para a tartaruga. Isso significa que devagar se vai ao longe. Página 42. Leitura. Início de conversa. O texto que nós vamos ler agora é uma fábula, uma história, que apresenta uma lição de moral e personagens animais agindo como seres humanos. Leia o título da fábula a seguir. O que você imagina que pode acontecer em uma história com uma raposa e um corvo? Vamos ler com atenção para descobrir qual é a lição desta fábula? A raposa e o corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com um queijo no bico, até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. O que é apoderar? Vamos ver o significado? Apoderar, tomar posse, pegar. Então, o que a raposa resolveu? Muito bem, pegar o queijo. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Bajular? Que é isso? Vamos ler? Bajular. Elogiar demais. Ah, então quando a raposa viu o queijo, resolveu pegar o queijo para ela. E ela foi até o pé da árvore bajular. Ela foi o quê? Elogiar demais o corvo. Ó senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Abocanhou? Ela comeu o queijo e foi embora. A Raposa e o Corvo, em Ana Rosa Abreu e outros. Alfabetização. Livro do aluno, Brasília. Fundescola. SEF, MEC 2000, volume 2, página 105. O que nós aprendemos com essa história? O que foi falado aqui? A raposa, ela queria elogiar o corvo? Não. Ela estava preocupada com o corvo? Não. Ela queria saber do corvo? Não. O que ela queria? Só o queijo. E o que ela fez? Ela enganou o corvo. Ela fez o corvo se achar o mais lindo, o mais bonito e a voz mais bonita. E o corvo acreditou nela. E quando ele abriu a boca para cantar, o queijo caiu. E o que ela fez? Comeu o queijo e foi embora. Esopo. A fábula da página anterior foi criada por Esopo, um contador de histórias grego muito antigo, cujas histórias, de tão boas, espalharam-se pelos povos e nunca mais foram esquecidas. São dele, por exemplo, as famosas fábulas
a lebre e a tartaruga e a raposa e as uvas. Interpretação oral. 1. O que você achou da fábula A Raposa e o Corvo? Compartilhe com seus colegas. Eu achei muito legal, porque ela fez a gente pensar sobre o que as pessoas falam pra gente. 2. Em sua opinião, qual é a lição dessa fábula? Qual é a lição que nós aprendemos com ela? Que nem sempre quem elogia muito a gente é porque gosta da gente. Interpretação escrita. 1. Contorne as imagens dos animais que representam os personagens dessa fábula. Aqui nós temos raposa, coruja, corvo, tigre. Qual desses animais apareceram na fábula que nós acabamos de ler? A raposa e o corvo. Agora, escreva o nome dos animais que você contornou. Vamos escrever aqui. Raposa. Ra. Ó, é a letra R. E depois, o que a minha boquinha fez? Abriu. Então, é a letra A. R, A. Po. Olha, explodiu a boca e a boca fez a letrinha. Quais letras são? Muito bem. P-O. Raposa. Z. A. Tem uma coisa aí nessa palavrinha. Aqui nós temos o, que é vogal. E depois za vai acabar com vogal. Entre duas vogais, eu vou colocar o quê? Muito bem, a letra S com som de Z. Então vai ficar raposa. E agora o nome deste animal? Corvo. Que letra é essa? C e depois cor. São 3 letrinhas. Muito bem, C, O. E aqui enrola minha língua, vai lá atrás. R, muito bem. Vo. Que letra é essa? V e depois vo. Muito bem. O, V, O. Cor. Corvo. 2. Que alimento o corvo conseguiu arranjar? Contorne a alternativa correta. Uva, queijo, pão. Muito bem, o queijo. 3. Pinte o caminho que leva o corvo até o lugar onde ele pousou para comer o queijo. Aonde o corvo pousou para comer o queijo? Na casa, na árvore ou na cerca? Muito bem, na árvore. Vamos fazer o caminho? Vamos pegar um lápis de cor e fazer o caminho até chegar lá. Parabéns! 4. Para elogiar o corvo, a raposa disse que a plumagem dele era linda. Assinale com X a alternativa que mostra o significado da palavra plumagem. O corvo é uma ave e aves são cobertas de penas. O que será plumagem? Vamos ler as alternativas? Penas que revestem o corpo da ave, as pernas e os pés das aves. Qual você acha que é a resposta correta? Penas que revestem o corpo da ave, porque o corvo é uma ave e a ave é coberta de penas. Página 45. 5. Por que a raposa elogiou o corvo? Pinte o quadro com a resposta correta. Por que será que a raposa elogiou o corvo? Você se lembra? Vamos ler a alternativa? Porque ela realmente achava a voz do corvo bonita e sua plumagem linda? Porque ela queria pegar o queijo que estava no bico do corvo? Qual das duas alternativas está correta? Muito bem, porque ela queria pegar o queijo que estava no bico do corvo. 6.
O que o corvo fez após a raposa elogiá-lo? Assinale com X a alternativa correta. O corvo se achou o mais lindo de todas as aves. E o que ele fez depois do elogio da raposa? Começou a cantar? Começou a escrever? Faça um X. Muito bem, começou a cantar. 7. Contorne a imagem que apresenta o que aconteceu quando o corvo começou a cantar. Quando o corvo começou a cantar, a raposa bateu palmas ou ela abocanhou o queijo? Muito bem, ela abocanhou o queijo. 8. Pinte o quadradinho que apresenta a moral desta fábula. Qual foi a moral que a gente aprendeu? Muito bem, prestar atenção nos elogios. Vamos ler as alternativas para a gente poder pintar o quadradinho? Cuidado com quem elogia demais. Mais vale a qualidade do que a quantidade. Não troque o certo pelo duvidoso. O que nós aprendemos dessas 3 opções para a gente poder pintar? Muito bem, cuidado com quem elogia demais. Vamos pintar o quadradinho. Página 46, estudo da língua. Que. 1. Leia o texto a seguir que conta como surgiu o queijo. Que legal, nós vamos descobrir como surgiu o queijo. Dedinho debaixo da linha. Vamos lá. Quase todo mundo adora queijo, não é mesmo? Mas você já parou para pensar como esse alimento surgiu? Você já parou para pensar como esse alimento surgiu? Não, nem eu. Vamos ler? Põe lá, dedinho debaixo da letra E. Existe uma lenda que conta que um mercador levou leite de cabra em uma bolsa durante sua viagem. Mas, quando ele abriu a bolsa, viu que o leite tinha se transformado em uma parte líquida, que era o soro, e uma parte sólida, que era o queijo. Isso aconteceu porque o material da bolsa, o calor do sol e os movimentos do cavalo ajudaram a fermentar o leite, transformando-o em queijo. Que legal! O mercador. O que é mercador? O que é um mercador? É um comerciante. Ele colocou leite dentro da bolsa. E aí o leite se transformou em queijo. Fonte: João Mendonça, A Origem do Queijo. Site de curiosidades. Disponível em www.sitecuriosidades.com/curiosidade/A Origem do Queijo. Acesso em 9 de agosto de 2019. Em quais partes o leite de cabra se transformou durante a viagem do mercador? Você se lembra? Muito bem, em parte sólida e parte líquida. Sólida era o queijo e líquido era o soro. B. De acordo com o texto, o que ajudou o leite a se transformar em queijo? O material da bolsa, o sol e o balançar do cavalo. C. Leia as palavras a seguir e contorne as sílabas que possuem a letra Q. Vamos ler as palavras? Queijo, líquida. Olha, líquida e queijo, tudo tem a ver com queijo, porque o queijo tem 2 partes, a líquida e a sólida. Queijo tem Q1 e líquida tem Q1. Vamos contornar a sílaba? Quei, de queijo, e qui, de líquida. Escreva no quadro ao lado qual letra foi escrita logo após a letra Q. A letra Q está aqui. Qual vem logo depois?
Muito bem, a letra U. 2. Tem uma sílaba intrusa nas palavras abaixo. Risque a sílaba intrusa e escreva a palavra corretamente. Vamos ver o que o ícone traz para nós? Nós vamos encontrar as sílabas intrusas. Ele está vestido de detetive. E agora nós também temos que ser detetives para descobrir qual é a sílaba que não faz parte da palavra. E a tia Rô vai dar uma dica. Todas as palavrinhas têm que ter que ou que nelas. Vamos ler essa primeira para ver se a gente consegue encontrar? Qual é essa sílaba? K. Esta. Re ou re. E aqui? Que. Essa nós sabemos que tem que ficar. Mas qual eu vou colocar junto? Ka. Que ou re. Que. Muito bem. Caqui. Então, qual que é a sílaba intrusa para a gente riscar? Muito bem. Re. Vamos escrever? Ca-qui. E aqui a sílaba intrusa? Aquela que não ajuda a gente. Vamos ler? Mo-le-que. Muito bem. Então, qual é a sílaba que não faz parte? Chá. Vamos riscar? Vamos escrever? Mo-le-que. Vamos para a próxima. Bos-lo-que. E agora, qual dessas sílabas é intrusa? Lo-que existe? Não. E bosque existe? Muito bem, bosque existe. Então, o que nós vamos fazer? Riscar o lo, que é a sílaba intrusa, e vamos escrever corretamente. Bosque. E aqui? Pequeno. Pequeno existe? Não, não existe. Então, vamos tirar a sílaba P. Vamos ler. Ziqueno. Não, também não existe. E se a gente tirar a sílaba Z? Pequeno. Pequeno existe? Sim, existe. Então, vamos escrever essa palavra. Pequeno. Vamos para a próxima? Coxique. Coxique existe? Não. Vamos ler a sílaba retirando a sílaba xi. Co-que. Co-que existe? Sim, existe. Então, vamos escrever co-que. E aqui? Que-vo-lo. Que-vulo. Existe isso? Não. Vamos ler sem a sílaba vu. Quilo. Quilo existe? Sim. Qual é a sílaba intrusa? Muito bem. Vamos escrever corretamente? Quilo. E aqui? Riqueza. Existe essa palavra? Não, não existe. Ah, você já sabe? Tem que retirar a letra P? Então, vamos retirar. E o que ficou escrito? Riqueza. Muito bem. Vamos escrever corretamente? Riqueza. Vamos ler. Pique-gi-ni-que. Qual é a palavra que formou aqui? Muito bem, piquenique. E qual é a sílaba intrusa? Muito bem, gi. Vamos escrever corretamente? Piquenique. A. Contorne as sílabas com a letra Q nas palavras que você escreveu. Vamos pegar um lápis de cor para contornar as sílabas com a letra Q. Caqui.
Qual é a sílaba? Muito bem, que. Quais são as letras que nós vamos contornar? Q, U, I. Moleque. Que é a sílaba. Q, U, E. Bosque. Que, U, E. Pequeno. Vamos circular. Que, U, E. Que. Vamos circular o que? Que, U, E. Quilo. A letra Q está aqui. Que, U, I. Riqueza. Que, olha a sílaba do que, U, E. Pique, que, U, E. Que, U, E. B. Escreva em cada um dos quadros abaixo uma das vogais que aparecem após as letras QU nas sílabas que você encontrou. Olha as sílabas. Depois do QU, nessa sílaba tem I. Depois do QU tem E. E nesta? Depois do QU, E. Então já apareceu I e E. E nessa, o que aparece? E. E essa? E. E aqui? I, E, E, E. Então, o que nós vamos escrever aqui? Muito bem. E, I. Tarefa, página 81. Página 81. 9. Complete os diagramas a seguir com os nomes das imagens, separando-os em sílabas. Olha que legal! Aqui nós não vamos colocar uma letrinha em cada círculo. Nós vamos colocar uma sílaba. Linguiça. Mãozinha debaixo do queixo, a outra mãozinha em pé. Toda vez que a minha mãozinha baixar debaixo do queixo, eu levanto um dedinho. E assim nós vamos descobrir as sílabas. Essa figura é a figura do quê? Linguiça, muito bem. Mãozinha debaixo do queixo. Vamos falar bem devagarzinho para a gente poder separar. Linguiça. Tem quantas sílabas? 1, 2, 3. Qual é a primeira? Lin. Qual que é o lin? Língua atrás do dente, letra L. Lin. Sorriso fechado, I. Lin. Saiu pelo meu nariz, N. Então é o L-I-N. Gui, que é a segunda sílaba. Gui, G, do Guilherme. G-U-I. Vamos colocar. Sa, sa. Este sa não é o S. Tem um rabinho nessa letrinha. Qual é? Muito bem, C cedilha. Com quê? Muito bem, com A. Então, o que nós vamos escrever? C cedilha A. Como é o nome dessa figura? Para a gente escrever aqui. Já tem uma dica, ó. Gui, muito bem. Tá, ha. Olha, vamos ver. Vamos falar bem devagarzinho. Gui, tá, ha. Nós não fizemos força para falar o ha. Quando a gente faz força, o que a gente coloca na hora de escrever? Muito bem, 2 R's. Mas na hora de separar as sílabas, os 2 R's podem ficar juntos? Não, porque dá briga. Então, aqui vai ficar como? Tá, TR, mais um Rzinho para eles não brigarem. Então, vai ficar TRA. E nessa outra aqui? RA. Muito bem. Que figura é essa? Bumerangue. Mãozinha debaixo do queixo, a outra mãozinha em pé. Vamos falar bem devagarzinho para a gente descobrir as sílabas. Bumerangue. Muito bem, então nós vamos escrever bumerangue. E aqui? Caranguejo. Mãozinha debaixo do queixo,
A outra fechada. Caranguejo. Então, vai ficar caranguejo. A seguir, escreva o nome de cada imagem. Nós já separamos as sílabas. Agora, nós vamos escrever as palavras. Qual foi a primeira palavra que nós escrevemos? Muito bem, linguiça. Vamos escrever aqui? Linguiça. E depois, qual que nós vamos escrever? Guitarra. E depois? Bumerangue. E aqui por último, caranguejo. Ah, que peninha! Já acabou a nossa aulinha. Até a próxima!